Boa tarde, gente. Tudo bem? Bora para mais uma aula de matemática básica direcionada ao curso de licenciatura em Ciências Agrárias. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um tópico da matemática que ele é motivo de muitos estudos. Ainda hoje se pergunta por que muitos alunos terminam o ensino médio, vão para o curso superior, sem saber resolver equações do segundo grau. O que é que vocês acham? Qual é o grande problema de se trabalhar a equação do segundo grau? Alguém poderia ligar o microfone e dizer que dificuldade você tem em resolver uma equação do segundo grau? Alguém poderia ligar o microfone e falar um pouco da sua experiência para que a gente possa já estar indo direto ao ponto? Alguém queria comentar? Gente, não se sinta envergonhado de nada, tá? A gente está aqui para aprender aqui, ó. Lembra que aqui é um curso de licenciatura. A troca de Boa tarde, professor. informação. Oi, Will Kennedy, fique à vontade. Tá, acho que a maioria da galera tem dificuldade em matemática, né? Principalmente em equações. Então, acho que a maioria tem essa dificuldade. Vai demorar um pouco para aprender, mas se dedicar à matemática, a gente aprende um pouco cada vez mais. Equação de segundo grau, gente, vocês começam a ter o primeiro contato lá na antiga 8ª série, né? 9º ano, e aí permeia por todo o ensino médio, e aqui no curso superior a gente vai ver ela como básica, mas muitos problemas que possivelmente vocês irão resolver, de maximização, de minimização de problemas, tá? Vai se tornar uma equação de segundo grau. Então, é importante que a gente saiba trabalhar com esses tópicos, tá bom? Então, bora aqui compartilhar a tela, FIDA direitinho aqui, para mais tarde eu colocar as anotações de vocês, para vocês. Então, vamos lá. Todo mundo enxergando aí, não tá? Bem, gente, nós começamos aqui, ó, digitando, tá? O que vem a ser uma equação do segundo grau, tudo bem? Bem, a equação do segundo grau, a gente define ela, tá bom? Como sendo... Vocês estão conseguindo enxergar direito aqui? Estão? Ou aumenta mais um pouquinho a letra? Não, dá para mais um pouquinho. Tá. Ok. Gente, eu acho que mais nunca, não vou dizer nunca não, mas quando voltar presencial vai ser até complicado escrever em lousa depois que a gente conhece esses programas para digitar, para colocar uma imagem, é muito prático. É só colocar um data show na sala. Bota o data show, né? Fica só escrevendo aqui, vai passando lá, que é uma figura, que é um vídeo, joga direto, fica muito bom. Então, o que vem a ser uma equação do segundo grau? A gente colocou função, é muito cuidado, tá? É toda equação, ainda não estamos estudando função, que é uma consequência, tá, da equação do segundo grau. É toda a equação do tipo ax2 mais bx mais c, tá bom? Sendo que esse a, esse b e esse c, deixa eu destacar aqui, ó, é toda a expressão do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Sendo que esse a, esse b e esse c são números que pertencem ao conjunto dos números reais, e esse valor de a tem que ser diferente de zero. Por quê? Pois se eu contrariar essa definição, o a sendo zero, 0 vezes x ao quadrado, zero, ficando somente bx mais c igual a zero. E bx mais c igual a zero é uma expressão do primeiro grau, tá ok? Não é nosso objetivo estudar a equação do primeiro grau, tá bom? Então, é fundamental, é necessário que você saiba identificar quem é A, quem é B e quem é C, pois o desenvolvimento da equação do segundo grau, a relação que vai existir entre as raízes, o método de resolução de uma equação do segundo grau, ele depende diretamente da identificação dos coeficientes A, B e C. Quem é A?
A é sempre o coeficiente de x ao quadrado, da variável elevada ao quadrado, que é exatamente esta variável que se dá o nome de equação do segundo grau, pois o grau de uma expressão é dado pelo maior de seus expoentes. O B é o coeficiente de x e o C é o termo independente, ou, em outras palavras, é exatamente o termo que está associado à variável x elevada a zero. Todo mundo consegue enxergar isso? Ó? Isso aqui é a mesma coisa de quem? AX2, ó, AX2 mais BX mais C vezes CX0, tá? Igual a zero. Por quê? Ó, ele é decrescente. 2 aqui é 1, né? Então vai ficar AX2 mais BX elevado a 1 é X e X elevado a zero, né? 1. E 1 vezes C é C. Então a gente diz que o termo independente é o termo ao qual não está associado nenhuma variável, tá bom? Ou simplesmente da variável elevada a zero, já que a gente sabe que todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1, tudo bem? E A diferente de zero, para que eu não tenha uma expressão do primeiro grau, tudo bem? Então, olha só aqui o exemplo. Exemplo. Determine os valores de A, B e C das seguintes equações do segundo grau. Do segundo grau, tá? Dois pontinhos aqui. E tem A. Vamos lá. X elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a zero. Deixa eu ajeitar aqui. Ficar bem bonitinho. Ah, não tô sabendo não. Tá? B. Por que que esse B é desse jeito? 3x mais 4x2 menos 5 a zero. Na hora que eu apanho pra caramba, viu? Olha só. Tem aqui bem simples, tá certo? Coloquei aqui três equações e é necessário que a gente observe que isso é uma soma. Se é uma soma de vários termos, existe a propriedade comutativa, em que a ordem das parcelas não altera a soma. Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 5x x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu pergunto, quem é A, quem é B e quem é C? É bem simples. Nessa questão, quem é o valor de A? Quem é A, gente? Coeficiente de x ao quadrado. Quem é o valor de A aqui? A é 1. Quem é o valor de B? O Anderson disse que é 5. Menos 5. Muito cuidado, Anderson. Menos 5, Menos 5. tá? É necessário que você associe o sinal, tudo bem? E o valor de C é igual a quanto? O valor de C vai ser igual a 6. O termo independente é igual a 6, tá bom? Olha só nesse caso aqui, o valor de A, de B e de C. Quanto é o valor de A? Quanto é o valor 4. de A? 4. 4. Muito bem. Observe que, professor, o A não é o primeiro termo. Não, não, eu acabei de dizer que isso é uma soma. Se é uma soma, eu posso comutar as parcelas, não vai alterar o resultado, a soma, tá bom? Então, nesse caso, o A é 4, o valor, certo?
Beleza, Anderson. O valor de B aqui é quanto? B será igual a 3. E o valor de C vai ser igual a quanto? Menos 5. Tá bom? Então, tranquilo, né? No item C, quanto é o valor de A, de B e de C? Quanto é o valor de A? -9. Menos Menos 9, 9. coeficiente de x ao quadrado, tá? Quanto é o valor de B? 0. 0, tá? O B não tem, que é o coeficiente de x, isso aqui, ó. E o C é quanto? C é quanto? C 3. será igual a 3, tá? Reescrevendo no formato de AX2 mais BX mais C, nós vamos ter menos 9x2 mais 0x mais 3, isso aqui igual a quanto? 0. Tudo bem? Então, A, B e C estaria visivelmente colocado, tudo bem? Mas aí, gente, vem aqui a seguinte pergunta. Como é que eu resolvo? Tá aqui, 0 ou raiz? Não. Resolução. Eu estou querendo confundir com função. Faz tempo que eu não dou aula de equação do segundo grau. A gente dá aula de função do segundo grau quadrática. Resolução de uma equação do segundo grau. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vocês lembram como é que resolve uma equação do segundo grau? Tem uma famosa fórmula, né? Fórmula de... Vocês lembram o nome? De Bhaskara. Ó, o Anderson, a gente vai deixar um pouquinho aí de lado essa fórmula de Bhaskara. Eu acho que escreve assim mesmo, né? Tá, deixa eu puxar ele para cá. Famosa fórmula de Bhaskara, tá? Vocês lembram como é que a gente encontra a... Vocês lembram como é que a gente determina a fórmula de Bhaskara? Hein? Vocês estão lembrados? X, bora lá. X, X vai ser igual a quem? Como é a fórmula? Menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre quem? Sobre 2A. Lembram disso? Sim? Eita, tá, a gente foi longe, né, professor? Eita, professor, jamais pensei que eu ia estudar isso aí de novo na minha vida. Pois é. Em que esse delta, tá bom? Também chamado de discriminante, é dado pela expressão b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Ele é chamado de delta ou discriminante, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, aqui, ó, é a nossa fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. E aqui é a expressão do delta ou discriminante, tá? Tenho certeza absoluta que todos vocês sabem utilizar essas expressões, tá bom? Então, vamos aqui resolver a equação, né, para lembrar vocês. Exemplo. Exemplo. Resolva as seguintes equações do segundo grau. 2 pontos. Tá. X ao quadrado menos 5x igual a 0. B. X ao quadrado menos 9 igual a 0.
e C. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Tá ok? Gente, eu gostaria que vocês tentassem responder, por favor. Tá? Já temos novidades aqui, tá? Aqui o A, B e C, tá bom? Eu gostaria que vocês tentassem resolver, tudo bem? E que me dissessem os resultados, tá bom? Levantar a mãozinha e aí a gente vai dar um tempinho para vocês tentarem responder, tá ok? Eu creio que deve ser tranquilo. Vamos lá? Pronto? Pronto? Alguém?
Olha só, gente, para a gente não perder muito tempo, a gente faz o seguinte, ó. Atenção. No caso da letra dos itens A e B, a gente tem que ter uma atençãozinha especial para elas, tudo bem? A gente está percebendo aqui que o valor de A é 1, o valor de B é menos 5, e a gente observa aqui que o valor de C aqui vai ser igual a zero. Como é que a gente resolve essa equação? No segundo caso da letra B, a gente tem que A é 1, o B é zero e o C é igual a menos 9. Gente, todas as vezes em que eu tenho os valores de B ou C igual a zero, as equações do segundo grau elas são chamadas de incompletas. Elas não precisam ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara, tá ok? Elas são resolvidas de uma maneira mais rápida e a gente tem de maneira imediata a observação da caracterização das raízes dessa equação. Como é que a gente resolve, gente, essa equação do segundo grau quando o valor de C for igual a zero? Nesse caso, eu tenho x. Muito Pela bem, evidência. a gente põe em evidência o x por fatoração, tá? Aula passada. Então, qual é o valor que eu vou multiplicar por x, que vai ser x ao quadrado? X, né? X vezes x, x ao quadrado, menos. Qual é o valor que eu vou multiplicar por x, que vai ter 5x? 5. Isso aqui igual a quanto? Isso aqui igual a zero, tá bom? Então, a gente lembra de uma propriedade dentro do conjunto dos números reais, que diz o seguinte: se o produto de duas ou mais expressões é igual a zero, é porque A é igual a zero ou B vai ter que ser igual a quanto? A zero. Basta que um deles seja igual a zero para que o resultado seja igual a zero. Então, x é igual a zero ou x menos 5 igual a quanto? Zero. X igual a zero é uma raiz, e a outra x é igual a quanto? 5. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o conjunto solução dessa equação é 0 e 5 ou 5 e 0. Tudo bem? Então, observa que a gente respondeu de uma maneira bem tranquila essa equação de segundo grau, sem a necessidade da fórmula de Bhaskara. Deu para entender, gente? A letra A? Sim ou não? Sim? Ok? Posso passar para a letra B? Olha só. A letra B, o item B, continua sendo uma equação incompleta. Ela é incompleta de quem, professor? Ela é incompleta de B. Tá? A gente percebe que A é 1, B é 0 e C é igual a menos 9. Como é que a gente resolve ela? De maneira bem simples, é só isolar o valor de x. X ao quadrado vai ser igual a quanto? A 9, ó. Tá? Então, quem é x? Raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? Mais o menos 3, tá bom? Então, o conjunto de solução aqui vai ser quem? Menos 3 e 3, tá bom? Gente, mas o meu objetivo aqui, tá certo? Não seria somente isso daqui. Nessas aulas que a gente está trabalhando aqui com vocês, nós iremos aprender como é que resolve a equação de segundo grau simplesmente olhando. A gente quer dar a fundamentação teórica completa para vocês, mas é necessário nós, que somos professores, ter essa capacidade da gente poder trabalhar a equação de segundo grau de uma maneira bem mais rápida, tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria de ouvir. Alguém liga o microfone para dizer a resposta. Gente, quando é que eu sei que obrigatoriamente uma das raízes de uma equação do segundo grau vai ser igual a zero? Quando é que obrigatoriamente uma das raízes da equação do segundo grau é zero? Hein? Tá aqui, a resposta está aqui na frente de vocês. Quando é que obrigatoriamente? Na hora que eu bato o olho na equação, eu já vou saber, sem ao menos tentar resolver. Quando é que eu sei que uma das raízes vai ser zero?
Quando B ou C dá igual a zero. Não. Aqui o B é zero. Não deu, mas exatamente aqui, ó. Gente, todas as vezes que numa equação do segundo grau o valor de C for igual a zero, significa dizer que uma das raízes é nula. É igual a quem? É igual a zero. Tá ok? Uma das raízes, ela é nula. Uma das raízes é igual a zero. Tá? Para ajeitar esse nula, tá feio demais. Uma das raízes é nula. Então, gente, basta você olhar, basta lembrar disso. Ó, essa equação do segundo grau aí não tem termo independente, não. O termo independente dele é zero. Então, eu já sei que uma das raízes vai ser quanto? Vai ser zero. E aí, tu já resolveu parte da questão. Porque se ele vai perguntar se é equação, ele vai perguntar sobre raiz, tá bom? Então, toda vez que o valor de C for igual a zero, uma das raízes obrigatoriamente deve ser zero. Aí eu pergunto, menos 3 e 3 são números o quê? Menos 3 e 3 são números o quê? Um é positivo, outro é negativo. Então, eles são o quê? Opostos. Opostos ou simétricos. Eu te pergunto, qual é a condição necessária e suficiente para que uma equação do segundo grau tenha as raízes opostas? Que o valor de B seja igual a quanto? A zero. Se olha para a equação do segundo grau, viu que o valor de B são igual a zero, então significa dizer que as raízes dessa equação, elas vão ser o quê? Opostas. Tudo bem? As raízes dessa equação, elas serão opostas, uma positiva ou negativa, opostas ou simétricas. Tudo bem? Então, gente, é desse jeito que nós iremos trabalhar, tá? A gente vai aprender sobre a equação do segundo grau, mas também a gente vai aprender a ter um olhar diferenciado na resolução desse tipo de equação, tá bom? Já o item C, que é x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, ela não é incompleta. Ela tem o valor de A, que é 1, o valor de B, que é menos 7, o valor de C, que é quanto? 12. E aí, ó, a gente resolve ela, né? Eu, particularmente, começo a resolver pelo delta, tá bom? Delta é quem? B ao quadrado menos quem? 4ac. Então, quem é o delta? Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12, não é? Então, delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado, 49. Quanto é 4 vezes 12? 4 vezes 12 dá 48, né? Então, delta foi igual a quanto? É igual a quanto? A 1. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Não, né? Pela fórmula de Bhaskara, quem é? X é menos B, o oposto de B, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre quem? 2A. Então, x vai ser o oposto de B. Então, menos 7, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 1, né? Sobre 2A, 2 vezes 1. Então, quem é x? Menos com menos, mais 7, mais ou menos, raiz de 1 é 1 sobre 2. Então, nesse momento, é que tem um famoso x' e x duas linhas. X' hora soma, x duas hora subtrai. Quem é x1 ou x'? 7 mais 1 sobre 2, que vai ser 8 dividido por 2, 4. E o x do Arlinha vai ser 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1, 6, sobre 2 é quanto? 3. Logo, o conjunto de solução aqui vai ser 4 e 3, ou 3 e 4. Tudo bem? Todo mundo acertou, né, gente? Todo mundo acertou. Tranquilo? Tranquilo, gente? Ok? Beleza? Só que, gente, o que foi que eu disse a vocês? Nós estamos querendo facilitar a nossa vida como professor. Anderson, pois é. Então, o que eu quero é facilitar a nossa vida como professor e você também facilitar a vida do aluno, tá bom? Então, a gente pode sim, vocês já ouviram falar que dá para resolver a equação do segundo grau só olhando para ela? Vocês já ouviram falar nisso já? Já viram? Olha só,
atentai bem para a seguinte expressão, tá bom? Soma e produto das raízes. Soma, vou botar em letra maiúscula. Soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Bom, gente, vocês concordam que, atenção, ó, soma e produto aí de uma equação do segundo grau. Se eu for perguntar quem é a soma das raízes aqui, você vai dizer que é quanto? 7. Se eu perguntar quem é o produto das raízes aqui, você vai dizer que é quanto? 12. Então, sem que haja necessidade da gente resolver uma equação do segundo grau, temos como encontrar quem é a soma e quem é o produto das raízes de uma equação do segundo grau. Como? Atenção. Vocês concordam que x1, a raiz x', é quem? Menos b mais a raiz quadrada do delta sobre 2a? E que x duas linha é menos b menos a raiz do delta sobre 2a? Sim ou não? Ora eu somo, ora eu que subtraio. Tranquilo, né? Então eu pergunto, quem é que vai ser a soma das raízes? Quem é, então, a soma das raízes? Tá? Então, ó, a soma vai ser exatamente quem? X1 mais x2. Ó para cá. A soma vai ser x1 mais x2. E quem é x1 mais x2? X1 menos b mais a raiz do delta sobre 2a mais quem? Menos b menos a raiz do delta sobre quem? Sobre 2a. O que é que nós vamos ter aqui? Que x1 mais x2. Isso aqui é uma soma de frações com denominadores iguais, então o que é que eu faço? Eu conservo o denominador e efetuo os numeradores. Menos b mais a raiz do delta, mais por menos, menos b, mais por menos, menos a raiz de quem? Do delta. Então, mais a raiz do delta com menos a raiz do delta, cancela. Então, eu vou ter o quê? Que x1 mais x2 vai ser menos b menos 2b sobre quem? 2a. O 2 cancela com 2. E a gente conclui o quê? Que x1 mais x2 vai ser quem? Menos b sobre quem? Menos b sobre... Então, gente, essa expressãozinha aqui é a expressão que, dependendo dos coeficientes A e B, tá bom? A, B e C, no caso, a gente vai encontrar quem é a soma das raízes sem que haja a necessidade de estar resolvendo a equação, tudo bem? E, se a gente falou de soma, a gente está falando também de quem? De produto. Produto. Quem é? Quem é o produto das raízes? Vai ser exatamente quem? x1 vezes x2. Então, olha só aqui. Quem é x1? Menos b mais a raiz do delta sobre quem? Sobre 2a vezes menos b menos a raiz do delta sobre quem? 2a. Meus nobres alunos, o que é que vocês estão enxergando aí na multiplicação de fração? Em multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Bora lá? O que é menos b mais a raiz do delta vezes menos b menos a raiz do delta?
Hein, gente? O que é que nós temos aí? Produtos notáveis, gente. Produto da soma pela diferença. X ao quadrado, x mais y, vezes quem? X menos y. Produto da soma pela diferença. Quem é esse aqui? Quadrado primeiro, menos quem? Quadrado do segundo. Observa aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro termo? Menos b. Quem é o segundo termo? Delta. Então, quem é que fica sendo isso aqui? Vai ficar menos b ao quadrado, menos raiz do delta quem? Ao quadrado. Isso aqui todinho sobre quem? 2a vezes 2a, 4a, 2. 2 vezes 2, 4a vezes a elevado a 2. Então, x1 vezes x2 vai ser menos b ao quadrado, dá o próprio b ao quadrado. Menos, se eu cortar o expoente radicando com isso, fica menos delta, tá? Menos delta. Menos delta sobre quem? Sobre 4a elevado a 2. Vixe, professor, o que é que vai sair daí? Então, x1 vezes x2 é b ao quadrado menos. Quem é o delta? Tá bem aqui, ó. A gente já viu, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a2. Logo, nós vamos ter o quê? B ao quadrado, menos com mais, menos B ao quadrado, menos com menos, mais 4AC sobre quem? 4A2. B ao quadrado menos B ao quadrado cancela, vai ficar somente quem? 4AC, divide bem devagarzinho, sobre 4A2. 4 cancela com 4, A com A2 que fica A embaixo. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Que x1 vezes x2 é igual a quem? C sobre quem? C sobre A. Então, essa expressão aqui, x1 vezes x2 igual a C sobre A, é exatamente a expressão que caracteriza o produto das raízes, em função da equação do segundo grau. Mas, professor, há necessidade da gente encontrar as raízes para encontrar a soma e produto? Não. De uma equação, de uma expressão direta, sabendo quem é A, quem é B e quem é C, eu encontro diretamente quem é a soma das raízes e o produto das raízes. Mas, professor, serve para quê? Para que eu faça exatamente isso daqui, gente. Agora sim. Consequência disso aqui tudo. Tá? Muita atenção nisso que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Gente, o que vem a ser uma equação do segundo grau? Eu acabei de definir lá em cima, ó, tá bem aqui, ó. É toda expressão do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, ó, é toda a equação do tipo ax2 mais bx mais c, isso aqui igual a quanto? A zero. Olha o que é que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou dividir toda a minha expressão por a. Então, ó, dividindo por a, dividindo por a, dividindo por a e dividindo por a. O a cancela com a, fica x ao quadrado. Gente, vocês concordam que bx sobre a pode ser escrito como menos b sobre a x, mais c sobre a, e isso igual a zero? Eu mudei alguma coisa? Não, né? Não mudei absolutamente nada, só esse B que eu vou ajeitar que tá muito feio, tá? Mudou alguma coisa? Não. Menos com menos mais, bx sobre a, mais c sobre a. Eu te pergunto, o que é menos b sobre a e o que é c sobre a, hein, gente? O que é menos b sobre a? O que é menos b sobre a?
O que é menos B sobre A, gente? É quem? É a soma das raízes. O que é C sobre A? É o produto das raízes. Então, isso é a soma das raízes e aqui é o produto das raízes. O que é que eu quero chegar? Aonde é que eu quero chegar? Eu quero dizer que toda e qualquer equação do segundo grau, ela pode ser escrita na forma de x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde essa expressão aqui é a expressão que vai me dar condição para que eu defina quem são as raízes de uma equação sem que haja a necessidade de resolver pela fórmula de Bhaskara, onde o S representa quem? A soma das raízes e o P representa o quê? O produto das raízes. Tá ok? Exemplo. Exemplo. Escrever mesmo. Resolva as seguintes equações do segundo grau. Letra A. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. B. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. C. X ao quadrado C. D. E. Não, tá bom. Achei. É. 2x2 menos 5x mais 3. Pronto. Vamos lá. Pode ter certeza que a partir de agora você vai dizer assim, caramba. Vocês já ouviram falar, gente? Vou voltar a perguntar. Vocês já ouviram falar que a gente consegue resolver a equação de segundo grau só olhando? Então a gente consegue sim. Como, professor? Dessa maneira bem aqui, ó. Atenção. Gente, eu quero muito, 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 muito que vocês entendam que o coeficiente de x, que é o b, está associado à soma das raízes. Observe esse sinalzinho de menos. Ele está dizendo que é negativo? Não. Ele está afirmando aí que nós vamos ter o valor oposto, tá? Sempre, sempre, sempre a gente vai ter o sinal oposto para a soma e vai permanecer o termo independente, permanecer o mesmo sinal, como o produto. Não entendi, professor. Entendeu? Observa que o valor de A é 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. Vamos lá. Me diga dois números que a soma é 5, a soma de dois números é 5 e que o produto desses mesmos dois números é 6. Professor, aqui tem menos 5. Sempre, sempre, sempre você troca o sinal. Se é negativo, fica positivo. Se é positivo, fica negativo. Alguém poderia me dizer dois números que a soma entre eles é 5 e o produto entre eles é 6? Hein? Alguém poderia me 2 e dizer? 3. 2 e 3. Pronto, a equação do segundo grau está Acho que é 2 e resolvida. 3. 2 e 3. Pronto, está resolvido. Professor, é só isso? É. Resolver a equação do segundo grau só é isso. 2 mais 3, 5.
2 vezes 3, 6. Pronto, a gente já resolveu a equação do segundo grau. Alguém já conhecia essa técnica? Vamos lá. Eu quero... Isso aqui, gente, é uma questão de experiência. Vamos lá, eu vou perguntar aqui, tá bom? Minha amiga Sara, boa tarde. O Antônio Eduardo saiu, né? Gente, bora lá. No item B, vamos lá. Dois números que a soma é quem? A soma é 7 e o produto é igual a 12. Quem são esses números? Me diga dois números que a soma é 7, entre eles é 7 e o produto entre eles é 12. 3 e 4. 3 e 4. Pronto, resolvemos a equação do segundo grau. 3 e 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Inclusive, ó, coloquei ela de propósito, que ela é essa mesminha aqui, ó. 3 e 4. Ó, o tamanho da conta que a gente fez. E aí, ó, eu pergunto, é ou não é melhor fazer dessa forma? É ou não é? Gente, é muito bacana. Isso aqui, ó, é simplesmente uma questão de prática. Você praticar, você está buscando situações. Tá ok? Como é que fica? Como é que fica nessa questão no item C? Dois números que a soma é quanto? Dois números que a soma é 7. quanto? Cuidado. Sempre a gente troca o sinal da Não, soma. no caso é 2 e 5. Cuidado. Dois números que a soma é menos 7 e o produto é igual a 10. Dois números que a soma é menos 7. Sempre. Maria. Tudo bem, Gisânia. Olha só. Gisânia, a gente aqui tá. Nós estamos num momento importante da resolução de equação de segundo grau, em que a gente vai deixar um pouquinho de lado, tá? Resolver equações do segundo grau, sem que haja necessidade da resolução pela fórmula de Bhaskara. Vocês vão ver que, às vezes, resolver uma equação do segundo grau por Bhaskara é muito mais complicado. Tudo bem? Então, a partir da ideia de soma e produto das raízes, a gente chega aqui nessa expressão de x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, em que o s, o coeficiente de x, representa a soma das raízes e o p representa quem? O produto das raízes. Esse sinalzinho de menos aqui, ele vai dar a ideia de sinal oposto, tá? E o P, que é o produto, permanece o sinal. E a gente foi resolver algumas questões, tá bom? Estamos na terceira. Como é que a gente pergunta para essa equação aqui? Equaçãozinha A, é como se aqui fosse uma conquista, tá? O rapaz olhasse para a menina, para a moça, para a mulher e tentasse conquistar. Então ele vai ter que perguntar, fazer a pergunta correta, tá? Ele vai ter que falar de maneira correta. Então, se ele não perguntar de maneira correta, ele não vai receber a solução. Então, é uma conquista. Então, ó, dois números que a soma é 5. Ah, professor, aqui tem menos 5. Sempre, sempre, sempre você troca de sinal. Então, é dois números que a soma é 5 positivo e o produto é igual a 6 positivo. Existem dois números que a soma entre eles é 5 e o produto entre eles é 6. Quem são eles? 2 e 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. A equação do segundo grau está resolvida. Aí todo mundo disse, é só isso, professor? É só isso. Mas e se eu não souber? Você pode resolver por Bhaskara tranquilamente. Mas aqui a gente está querendo o quê? Otimizar o nosso tempo, tá? A gente resolveu muito, mas não tem nem o que dizer. Mas a gente resolveu de maneira muito mais rápida. Olha aqui a letra B. Dois números que a soma é 7, troca o sinal sempre, tá? Menos, mais. Então, dois números que a soma é 7 positivo e o produto é igual a 12. Quem são eles?
3 e 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Está resolvido a minha letra B. Vamos lá. Letra C, tá? Dois números que a soma é menos 7. Dois números que a soma é menos 7 e o produto é igual a 10. Alguém poderia me dizer? Dois números. Alguém já falou alguma coisa parecida. Ah, professor, é 2 e 5. 2 mais 5 é 7. Tem que ser menos 7. Tá? Alguém poderia me dizer dois números que a soma é menos 7 e o produto é 10 positivo? 1, menos 2 e menos 5. Menos 2. Muito bem, Anderson. Menos 2 menos 5. Menos 7. Menos com menos, mais 2 vezes 5, 10. Tudo bem? Gente, essa letra C aqui, ela é show de bola. Essa letra C aqui é show de bola e eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam. Vocês estão vendo a letra C que a solução foi duas raízes negativas? Sim ou não? Não é? Agora eu pergunto, quando é que obrigatoriamente as raízes de uma equação, as duas raízes de uma equação de segundo grau vão ser negativas? Hein? É desse jeito que a gente diferencia. Quando é que eu sei? Na hora que eu bater o olho na equação, eu já vou saber. As duas raízes dela é negativa. Aí tu olha para as alternativas. Ah, se já tiver uma positiva, anula. Se tiver as duas, já cancela. Eu só bato o olho na equação e eu já vou saber que as duas raízes dela vão ser negativas. Aqui, ó, esse é um exemplo, tá? As duas raízes vão ser negativas. Olhando para a equação, como é que eu vou saber? Alguém liga o microfone e diz aí pra gente. Um. C maior que B. C maior que B. Não necessariamente. Mas olha só. Gente, não esqueçam disso, tá? E nem ande falando por aí que sabe, né? Não é todo mundo que sabe isso aqui, não. Só quem assiste a aula do Jorjão é que fica sabendo dessas coisas, tá? Gente, uma, uma equação do segundo grau, ela obrigatoriamente vai ter raízes negativas quando os coeficientes A, B e C possuírem os mesmos sinais. Como assim? Todos são positivos ou todos vão ser o quê? Negativos. É uma característica da equação. A é 1 positivo, B é 7 positivo e C é 10 positivo. Gente, eu nem começo a resolver a equação. Eu já vou saber que a característica delas é que as duas vão ser negativas. Então, imagina só que tu está resolvendo lá uma questão de concurso, ou então mesmo uma prova, então tu já vai eliminar antes mesmo de resolver. Então, é desse jeito que vocês devem aprender equação de segundo grau. Vocês vão brincar com ela, tá? Vocês vão olhar para ela e já vai dizer assim, tá querendo me enganar, né? Mas eu vou te dominar, tá bom? E aqui, ó, nesse caso aqui, o item D, dois números que a soma é quanto? 2 e o produto é menos 15. Quem é o conjunto solução? Quem é o conjunto solução? Dois números que a soma é 2, tem menos 2, troca o sinal. 2 e o produto é menos 15. Vamos lá? A gente não fica, professor, tá demorando, não sei, se não conseguir, faz por Bhaskara. Tá? O importante é não errar. Mas tudo é questão de prática. Coloca aí no chat, então liga o microfone e diz a resposta. 1 mais 1 menos 13. Como é? 1 mais 1 menos 13. 1 mais 1 e menos 13? Não. Alguém? Mais alguém? Dois números que a soma é 2 e o produto é menos 15. Gente,
eu já sei uma coisa. Se o produto é menos 15, é um número negativo, quando é que a multiplicação é negativa? Quando os sinais são opostos, mais por menos é menos e menos por mais também é menos. Então, significa que uma raiz é positiva ou até negativa. Toda vez que o valor de C ele for negativo, as raízes vão ser opostas. Porque ó, o produto negativo. Quando é que uma multiplicação é negativa? Quando um é positivo, outro é negativo. Um é mais por menos ou menos por mais. Show? Então, se a soma é positiva, é porque vai ter um número maior. Então, seria 5 e menos 3. Ó para cá. 5 menos 3, 2. Mais por menos, menos. 5 vezes 3, 15. Resolvi a minha equação de segundo grau. Gente, é baseado somente em conhecimentos numéricos, tá ok? Então, não tem como a gente colocar todas as regras aqui para vocês, não. Mas, eu estou dizendo que a gente pode. Eu estou tentando colocar na cabeça de vocês que futuramente vocês vão ter que explicar a equação do segundo grau para os alunos de vocês? Vão. Você explica bonitinho. Tá, 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 tá. Aí depois, isso, não tem isso aqui que eu expliquei para vocês? A gente pode melhorar o conhecimento de vocês. A gente pode minimizar o tempo de resolução de vocês e ir chegando na resposta de uma maneira mais rápida. Aí vocês vão apresentar para vocês esse método. Mas eu pergunto, gente, o que é que vocês estão vendo do item A, B, C e D diferente do item E? O que é que É o vocês 2 estão vendo? antes do X. Opa, e o que é o 2 antes do X? É o valor de quem? É o valor De A. de A. Ah. Muito bem. Até quando eu expliquei, a gente força que o A seja igual a quanto? A 1x2. Aí eu resolvi item A, B, C, D, tudinho com o valor de A sendo igual a quanto? A 1. Aí eu pergunto, e se o A não for 1, for igual a 2, funciona esse método? Aí o professor fica assim, não, funciona, funciona. O Jorjão sabe como é que funciona. E eu volto a dizer, não fale para muita gente que você aprendeu isso não, tá? Toda vez que o valor de A for igual, diferente de 1, atenção, presta atenção, tu vai pegar o valor de A e vai multiplicar somente, ó a palavra, somente pelo valor de C, ficando como x ao quadrado menos 5x mais 2 vezes 3, 6 igual a quanto? Zero. O que foi que eu fiz? Eu forcei que aparecesse exatamente o A igual a 1. Aí ficou show de bola. Dois números que a soma é 5 e o produto é 6. Ó bem aqui, ó. Dois números que a soma é 5 e o produto é 6. É 2 e quem? 2 e 3. Mas eu pergunto, 2 e 3 são raízes dessa aqui. Eu quero as raízes dela? Não, eu quero a de cima. Então, tu pega assim o valor de A, e aí você pega as raízes e divide pelo valor de A. Se aqui fosse um 3, aí 3 vezes 3, 9. Aqui dividiria por 3. Então, quem é o conjunto de solução dessa equação? 2 dividido por 2 é 1. E 3 sobre quanto? 3 sobre 2. Está resolvido a minha equação do segundo grau. Tudo bem? Isso quando o valor de A ela for o quê? Diferente de 1. Pega o valor de A e multiplica pelo valor de C, tornando A igual a 1. Resolve pela soma e produto, o resultado final você divide pelo valor de A, encontrando assim a solução da equação principal. Tudo bem? Gente, olha só aqui, ó. Vou colocar aqui. Item F. Tenho certeza que vocês aprenderam. E eu quero forçar, tá bom? Que vocês trabalhem em equação de segundo grau nesse formato. Porque nem sempre a fórmula de Bhaskara ajuda. Mas eu quero propor uma equação de segundo grau para vocês tentarem resolver por Bhaskara. E aí eu quero que vocês me mostrem os cálculos bonitinho. Resolvam essa equação.
x ao quadrado menos 1 mais raiz de 2x mais raiz de 2 igual a 0. Eu quero que vocês me resolvam pela fórmula de Bhaskara, pelo A, B e C, tal, tal. E aí eu quero que vocês me mostrem o cálculo dela. Inclusive, tá? Tem uma atividade em que essas atividades estão associadas a alguns problemas que eu gostaria que vocês tentassem responder. Tudo bem? Então, olha só aqui. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, gente, olha só. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido de maneira diferente, tá bom? Então, essa é a principal diferença lá do ensino médio para uma visão que a gente vai ter, porque a gente vai aprender a dominar mais o conteúdo. A gente vai trabalhar da forma como a gente quer, a gente não vai ser forçado a pegar um livro didático e fazer só do jeito que ele coloca, tá? Vou sim, já já, tá bom? Então, galera, eu fico muito feliz, né? Porque a gente recebe mensagens dos alunos e que a gente sabe que vai ter uma mudança no comportamento de cada um de vocês, como estudantes do ensino superior, e que vocês podem estar contando com a gente no futuro aí bem próximo, quando vocês estiverem em sala de aula, tá bom? Então, grande abraço, fiquem com Deus, muita saúde, paz e até o nosso próximo encontro, tá? Eu vou colocar tanto a lista quanto as anotações de hoje lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e excelente dia a todos.